todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra a tua Bíblia juntamente comigo. Segunda Epístola de Paulo, adereçada a Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6, 7 e 8. Eu ia pregar uma mensagem nessa noite sobre o tema obreiros que a obra de Deus precisa. Mas Deus colocou em meu coração um outro tema, um outro sermão. Perseguidos na terra, recompensados no céu. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículos 6, 7 e 8. Quando os encontraram, digam amém. Diz assim o texto sagrado: porque já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Tomai os vossos assentos. Glória a Deus. Quantos vieram na escola dominical esta manhã? Diga amém. Amém. Temos que vir na escola dominical, irmãos. Aprender a palavra de Deus, defender a nossa fé, porque é na escola dominical que nós aprendemos a defender a nossa fé. É na escola dominical que nós ficamos embasados na palavra de Deus. É na escola dominical que nós aprendemos a refutar todas as heresias que são ditas sobre a obra de Deus, sobre a palavra de Deus. Teve uma vez um irmão falou assim para mim: irmão Luciano, Deus não usa quem tem conhecimento. Eu falei: sério? Sério, Deus não usa quem tem conhecimento. Deus não usa quem faz teologia. Eu falei: é mesmo, irmão? Ele é. Eu falei: quem foi o homem mais usado na antiga aliança? O homem mais usado foi Moisés. Eu falei: pois é, a Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. Moisés era um homem que tinha muito conhecimento. Aí eu perguntei para ele: quem foi o homem mais usado no Novo Testamento? O homem mais usado no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Falei: muito bem. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Foi um homem de um conhecimento extraordinário nas Escrituras Sagradas. Falei: agora vamos para a história. Quem foi o homem mais usado na história? Aí parou, pensou, não conseguiu responder. Falei: meu querido, o homem mais usado na história foi um homem chamado Martinho Lutero. Foi um homem que foi o reformador da igreja. Foi um homem que nos tirou de dentro da romana, e dali então passou a igreja a ser chamada de protestantismo. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um teólogo alemão. Então, primeiramente, graças ao Deus Todo-Poderoso e a um teólogo alemão que nos tirou de dentro da romana. Se hoje nós estamos aqui adorando, glorificando e exaltando a Deus, primeiramente glorificamos a Deus e depois a um teólogo alemão chamado Martinho Lutero. Aí eu perguntei para ele: e aí, Deus usa ou não usa quem tem conhecimento? Deus usa tanto quem tem conhecimento quanto aqueles que não têm conhecimento. Deus usa da maneira dele, do modo dele. Mas nós temos que buscar conhecimento, irmãos. Nós temos que buscar conhecimento. E é na escola bíblica dominical que nós aprendemos. É na escola dominical que nós crescemos em conhecimento. Amém, amados? Amém. Então, amém. E falando em conhecimento, o apóstolo Paulo, antes de ser cristão, foi um perseguidor da igreja. Mas depois que o apóstolo Paulo se converteu ao cristianismo, ele vem escrevendo para o seu amado e querido filho Timóteo, no capítulo 4, no versículo 6, 7 e 8: porque eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate,
acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. O apóstolo Paulo foi um homem muito usado na mão de Deus. Mas vamos conhecer um pouquinho a respeito da história do apóstolo Paulo. Paulo nascera em Tarsus. Tarsus era a principal cidade da Cilícia, que se residia na Ásia Menor. A terra natal e primitiva residência de Saulo era afamada pelo fato de ser um centro de educação sob o governo dos primeiros imperadores romanos, rivalizando as suas universidades com as de Atenas. Nesta pequena cidade nascera Saulo. Saulo nascera por volta do ano 2 da nossa era, em um lar judaico, em um lar de pai e mãe judeus. E quando Saulo nasceu, como todo costume judaico, ao 8º dia foi dado um nome para a criança, porque quando um judeu nasce, ele não recebe o nome de imediato, ele só recebe o nome no 8º dia, ele só recebe o nome no dia em que ele será circuncidado. Então Saulo, no 8º dia, é levado para ser circuncidado. E depois que é circuncidado, é dado a ele um nome. E eu imagino alguém dizendo, qual será o nome dele? O nome dele será Shaul. E por que ele recebeu esse nome de Shaul? O nome no judaísmo não é dado igual nós no Brasil. O nome no judaísmo, ele tem um significado muito forte. O nome no judaísmo, ele significa identidade. O nome no judaísmo significa ministério. O nome no judaísmo significa chamada divina. Então, o nome no judaísmo não é dado de qualquer maneira. Tanto é que, se você ler a Bíblia, quando João Batista foi ser circuncidado ao 8º dia também, alguém perguntou, qual será o nome do menino? E os pais responderam, ele será chamado de Yohanan. Esse é o nome de João no hebraico. Ele será chamado de Yohanan. O significado de Yohanan significa aquele que ajunta. Então, o nome de João é aquele que ajunta. O ministério de João foi justamente isso, aquele que ajuda, aquele que arrebanha. Por isso que o nome no judaísmo é dado de maneira séria, de maneira pensada, o significado do nome. Então, quando Saulo nasce, eles dão o nome a ele de Shaul. Esse é o nome de Paulo no hebraico. No português é Saulo. Mas por que ele recebeu o nome de Shaul? Por que ele recebeu esse nome? É simples. Quem foi o primeiro rei a reinar em Israel? Ora, o primeiro rei a reinar em Israel foi Saul. O nome Saul no original do hebraico também é Shaul. E por que deu esse nome a Saul de Shaul? Em homenagem ao primeiro rei de Israel, que também se chamava Shaul. Por quê? Porque assim como Saul era da tribo de Benjamim, Paulo também era da tribo de Benjamim. Por isso ele recebeu esse nome. Então Saulo recebe o nome de Shaul. E o menino vai crescendo. Quando ele completa 3 anos de idade, é feito o primeiro corte de cabelo na criança. Não cortando o cabelo de maneira arredondada, porque estava na lei, ou ainda está na lei. Era deixado do lado um feixe, um olho de cabelo, um pouquinho de cabelo, que em hebraico é chamado de pilot. Cultura judaica, tradição judaica. Quando ele completava 3 anos, era feito o primeiro corte de cabelo. Quando ele completava 3 anos, era ensinado para ele o alfabet, alfabeto hebraico, contendo 22 consoantes: Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav,
Zum, Nene. São 22 consoantes. E engraçado que no hebraico não tem J. Então, João no hebraico é Yohanan. Todo nome que você vê na Bíblia Sagrada com J, no hebraico é com Yud, é com Y, que é traduzido para o nosso português. Então, com 3 anos de idade, ele aprende o alfabeto hebraico, as 22 consoantes. Com 6 anos de idade, é dado para o menino a Torá. A Torá contém os 5 primeiros livros. A Bíblia hebraica está dividida em 2 grupos: Torá e Taná. Torá contém os 5 primeiros livros. A Taná contém os livros dos profetas, contém os livros históricos e contém os livros de Salmos. Então, quando o menino completa 6 anos de idade, é dado para ele a Torá, contendo os 5 primeiros livros. Ele tem dos 6 anos de idade até os 13 anos de idade para decorar os 613 mandamentos. Não são 10 mandamentos, irmão Luciano, não. São 613 mandamentos. Quando Deus escreveu a Torá, Deus escreveu em 2 pedras, em 2 tábuas de pedra. E quando Deus escreveu da direita para a esquerda, em formato de espiral. 613 mandamentos e dentro os 10. Então, 603 com 10, 613 mandamentos. E depois Jesus reduziu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então o menino tinha dos 6 anos de idade até os 13 anos de idade para decorar os 613 mandamentos. Quando ele completava 13 anos de idade, ele passava por uma cerimônia que era e que é até hoje em Israel, chamada de Bar Mitzvah. Bar é uma palavra aramaica que significa filho. É por isso que quando você lê o Novo Testamento, você encontra Bar-Timeu, filho de Timeu, Bar-Jonas, filho de Jonas. Ele passa por essa cerimônia chamada de Bar Mitzvah. Bar significa filho, Mitzvah significa mandamento. 70 doutores cercavam o menino e começavam a fazer pergunta para ele. O que diz lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo aqui? Ele tinha que responder. O que diz a lei tal, no capítulo tal, no versículo tal? Ele tinha que responder. Se o menino errasse uma vírgula, o doutor da lei colocava a mão, pegava na mão do menino e dizia para o menino: você está dispensado, você só serve para 3 coisas: adorar a Deus, constituir família e trabalhar, pode ir embora. Porém, se o menino não errasse nenhuma vírgula, o doutor da lei colocava a mão no ombro do menino e dizia para o menino: segue-me, que farei de ti um grande líder desta nação. E nós vemos que Paulo passou por esse crivo. Tanto é que quando Paulo completou 13 anos, ele passou pelo Bar Mitzvah. E depois disso, Paulo foi enviado para estudar aos pés de Gamaliel. Depois de muito tempo estudando aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito conhecido e muito afamado daquela época, que era neto de Hilel, que também era outro rabino conhecido e afamado da época. Paulo retorna para a sua cidade natal com aproximadamente 24 e 25 anos de idade. Já não era mais um menino, já era quase que considerado um rabino, um doutor da lei, um homem de um conhecimento vasto. Com 25 anos de idade, diz a história que Saulo já ensinava na sinagoga, Saulo já interpretava a lei na sinagoga. Saulo, ele era fariseu. Naquela época existiam 4 seitas que eram as mais conhecidas: fariseus, saduceus, essênios e zelote. Paulo mesmo diz que ele era fariseu.
Os fariseus surgiram em uma época chamada de período interbíblico ou intertestamentário, ou seja, período interbíblico ou intertestamentário, porque entre o Antigo e o Novo Testamento, período esse que durou aproximadamente 400 anos, sem Deus levantar nenhum profeta na face da terra para falar com o povo de Israel. Foi nessa época que surgiu os fariseus. Por quê? Antíoco Epífanes II, porque existiram dois, o pai e o filho. O filho trouxe para dentro de Israel um sincretismo religioso, misturando a fé verdadeira do povo judeu, misturando a religião verdadeira do povo judeu com a idolatria. Muitos desses judeus aderiram à idolatria, porém um pequeno grupo não aderiu a essa idolatria. Esse pequeno grupo ficou conhecido em hebraico como Perushim. A palavra Perushim, traduzida para português, quer dizer fariseu. O significado de fariseu quer dizer separado, porque eles se separaram daquele grupo idólatra. Então foi nesse contexto que surgiu os fariseus. E Saulo era um fariseu. Saulo tentava seguir a lei no pé da risca. Então Saulo ficou sabendo de alguns judeus adorando e servindo a um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Saulo ficou furioso. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 9, que Saulo pediu carta do sumo sacerdote para descer até Damasco. E lá vai Saulo, com a sua pequena comitiva, descendo para Damasco. Saulo queria chegar em Damasco, pegar os cristãos que lhe haviam, levar para Jerusalém, para serem julgados e condenados pelo Sinédrio. E quando Saulo vai caminho de Damasco, ao meio-dia, quem diz isso é ele mesmo, nas Escrituras, ao meio-dia o cercou um resplendor de luz, e uma voz que falava com ele em hebraico, e isso é Paulo dizendo nas Escrituras, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, tremendo e atônito, disse: quem é, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pensa comigo aqui um pouquinho. Saulo estava descendo para Damasco, para pegar os cristãos que ali haviam, para serem levados e condenados pelo Sinédrio. E de repente aparece Jesus dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo os cristãos. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sim, isso é muito simples. Sabe o que isso significa? Isso significa que aqueles que estão perseguindo você, aqueles que estão humilhando você, aqueles que estão maltratando você, aqueles que estão zombando de você, eles estão maltratando, eles estão zombando, eles estão perseguindo o próprio Cristo. O próprio Cristo. Então isso significa que todos aqueles que nos perseguem estão perseguindo o próprio Cristo. E Jesus não basta na perseguição de Saulo. Então isso significa que aqueles que te perseguem, aqueles que te humilham, Jesus irá dar um basta neles também. E Saulo então fica cego. É levado para a casa de Judas. Ananias então é enviado para orar por Saulo. A escama dos olhos de Saulo cai, e a partir dali nasce um novo homem. A partir dali nasce um dos maiores missionários de todos os tempos. A partir dali nasce um homem que foi um dos maiores fundadores de igreja. A partir dali nasce um homem que tinha a chama ardente em seu coração de fazer missões, de pregar a palavra de Deus,
de falar das grandezas de Deus. Saulo teve um encontro extraordinário com Cristo, e a partir dali foi mudado. Agora eu vos pergunto nesta noite: será que nós realmente tivemos um encontro genuíno com Cristo? Temos nós pregado o Evangelho? Temos nós falado das grandezas de Cristo? Temos nós propagado o Evangelho? Porque se não estivermos fazendo essas coisas, então isso significa que nós não tivemos um encontro real com Cristo. E Saulo passou a pregar o Evangelho de Cristo. Só que pregar o Evangelho não é muito fácil. Pregar o Evangelho, principalmente nesses países cortina de ferro, não é muito fácil. Quantos missionários não foram mortos pregando o Evangelho nesses países onde são proibidos pregar o Evangelho? Tipo a Coreia. No islamismo então nem se fala. Quantos missionários não foram mortos? Quantos jovens, famílias inteiras foram dizimadas por pregar o Evangelho de Cristo? Tem um livro chamado Torturados por Amor a Cristo, e nesse livro conta como um missionário viu o seu filho ser morto na sua frente. Pegaram esse missionário e começaram a bater nesse missionário dizendo: aonde é que a igreja se reúne? Aonde é que vocês se reúnem para adorar a esse Jesus Cristo? Aonde é que vocês se reúnem para prestar cultos a este Cristo? O missionário disse: eu não vou falar. Ah, você não vai falar? Não, não. Trouxeram o filho dele, 8 anos de idade, e colocaram na frente dele e disse: você não vai falar? Ele disse: não, não vou falar. Começaram a bater naquela criança com 8 anos de idade. O pai, que pai que ia aguentar ver o seu filho sendo espancado? O pai então disse: chega, eu vou dizer onde a igreja se reúne. O filho, com os olhos em lágrimas, todo ensanguentado de tanto apanhar, olha para o pai e diz: pai, não me faças ter um pai traidor. O pai se calou. Os soldados começaram a espancar mais ainda esse menino. Sabe o que o menino fez? O menino começou a louvar Jesus Cristo. Os soldados, não contentes, cortaram a língua do menino. O menino passou a mão na boca ensanguentada, se dirigiu até a parede e escreveu assim: ó, eu amo a Jesus Cristo. Mataram o menino de tanto bater. Não é fácil, irmão. Pregar o Evangelho de Cristo, principalmente nesses países cortina de ferro, não é fácil. Muitas vezes nós somos zombados. Quantas vezes eu preguei a palavra de Deus na rodoviária de Vilhena? Já preguei a palavra na rodoviária de Vilhena, já preguei a palavra na rodoviária de Cuiabá. Eu sou oriundo de Cuiabá, sou nascido em Cuiabá. Quantas vezes pregando, a pessoa do meu lado zombando e fazendo gestos satânicos, e eu pregando o Evangelho. O que nós temos que fazer é pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho não é fácil. Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo 24 e 25, Paulo diz assim: ó, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Veja o que diz o versículo: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. Era a lei mosaica que dizia isso. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 2 e 3. Se alguém fosse pego, tinha que receber 1 quarentena de açoite. Tinha que receber 40 açoites. Mas os judeus só davam 39, com medo da pessoa morrer. Por isso que Paulo diz assim: ó, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite.
menos um. O que Paulo estava dizendo é: recebi 39 açoites. O camarada era colocado em um tronco, era tirado as suas vestes e deixado o tórax e as costas à mostra. Um terço dos açoites era dado no tórax. Um terço de 39 é 13. 13 açoites eram dados no tórax. E 2/3 de 39 nas costas. 2/3 de 39 é 26. Então Paulo recebeu 13 açoites no tórax e 26 nas costas. Mas o versículo não para. Veja o que Paulo disse: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite. Paulo caiu 5 vezes na mão dos judeus. E cada vez que ele caía, ele recebia 39 açoites. Agora vamos fazer as contas. 5 vezes 39. 195 açoites. Cada vez que Paulo caía, Paulo recebia 39 açoites. E Paulo caiu 5 vezes na mão dos judeus. Então vamos fazer as contas. 1/3 de 139, 65 chibatadas no tórax. É o total. Agora me ajuda aí. 2/3 de 139, quanto é? Deixa eu ir com a minha cola aqui, peraí. Vamos lá, aqui é minha colinha. Vai dar 130 açoites. 65 no tórax, 130 nas costas. Diz a história que Saulo era um homem que tinha 1,5 metro de altura, era calvo e puxava de uma perna, mancava de uma perna. Por quê? Justamente por causa disso. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Saulo tinha o corpo todo marcado. Não é à toa que Paulo dizia assim, ó: trago as marcas de Cristo em mim. Não é fácil, irmãos, pregar o Evangelho. Muitos de nós vêm para a igreja assim, de arrasto. Paulo mancava, mas não desistiu de Jesus. Muitos de nós estão mancando na fé, muitas vezes querendo desistir. Tem até muitos que desistem. Por quê? Por causa dos açoites. Açoite da língua de algum irmão que não tem o que fazer. Muitas vezes, aqueles que nos perseguem nem sempre são aqueles que estão lá fora, mas sim aqueles que estão aqui dentro. Quem foi que vendeu José? Foram os próprios irmãos. Muitos de nós têm estrutura para ser açoitado. Muitos de nós têm estrutura para ser perseguido. Mas e aqueles que não têm? Aqueles que não têm, infelizmente, muitas vezes se desviam. Mas aqueles que têm estrutura estão dentro da igreja. Estão apanhando, mas está dentro da igreja. Está sendo perseguido, mas está dentro da igreja. Vez ou outra passa na nossa mente a vontade de desistir. Você já teve vontade de desistir, irmão Luciano? Não foi nenhuma nem duas, mas foi várias vezes. Mas nós não devemos desistir. Jamais, jamais. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35, o próprio apóstolo Paulo vem dizendo assim, ó, deixa eu lembrar o versículo justamente: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? É uma indagação, é uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada?
na face dessa terra venha nos separar do amor de Cristo. Que nada nessa terra venha nos afastar de Cristo. Seja tribulação, seja perseguição, seja angústia. Que nada venha nos separar do amor de Jesus. Jesus não nos prometeu um mar de rosa nessa terra. Mas Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Não desista não. Jesus mesmo disse em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, a partir do versículo, Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias. Mas